honorato e caninana, e caninani honorato, e a honorato tem escândalo. Bom dia. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu queria cumprimentar meus colegas da mesa, né, professor Cabral, Barroco, colega do Instituto de Química, Lúcia, professora Maria Malta, pelo convite de estar aqui, todos vocês aqui, muitos amigos e amigas de tempos aqui da UFRJ, da minha unidade, que é o Instituto de Química, e do próprio programa aqui do HCTE. Esse programa, para mim, tem tem um valor especial, porque quando eu fui diretora do Instituto de Química, não sei se todos sabem, mas durante um certo período, principalmente no início do programa, ele ficou, não no início, assim, depois de alguns anos que ele tinha iniciado, ele foi coordenado pelo professor Filgueiras, lá do Instituto de Química, e era uma época que a gente não tinha programas interunidades, intercentros, aqui na UFRJ. Então, a gente teve que lutar por muitas coisas. Na época, a professora Graciela era diretora adjunta de pós-graduação do Instituto de Química, Graciela Arvila, e nós tivemos que ir várias vezes à pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, porque era muito estranho, porque saía assim, as disciplinas, não tinha disciplinas do HCTE, as disciplinas saíam tópicos em química inorgânica, história do Brasil no século tal. Então, todas as disciplinas, eram disciplinas do Instituto de Química. Isso começou a causar problemas, porque nós recebíamos nossos estudantes de vários locais, os professores também, e muitas vezes eles eram liberados para um mestrado, um doutorado, e a própria instituição que os liberava começava a questionar, mas você está fazendo história da ciência ou em química, por exemplo, né? História da ciência, das técnicas e epistemologia. Então, o HCTE, ainda hoje, né, nós estamos hoje, vocês iniciando o 17º, né, Cientiário em História, né, que foi, assim, também um evento típico do próprio HCTE e que atrai pessoas de todas as instituições, de várias unidades, né? Professor André, né, daqui da nossa Escola de Educação Física e de Esportes, do curso de dança, que tem sido também uma pessoa que colabora muito com a gente aqui no CCMN. Mas é um programa diferente, e é um programa muito importante para cá, para o UFRJ. E os assuntos que são tratados, como esse tema, né, do início dessa reunião de hoje, eu acho assim que são muito atuais, que a gente tem que discutir mesmo e colocar todas as questões, todas as posições, não tem problema que são divergentes ou não, mas acho que essa é a questão mais importante. A gente está aqui numa universidade para discussão e melhorar a nossa universidade. E eu acho que o HCTE tem essa característica que é tão importante para nós. Eu queria assim, agradecer muito a todos vocês que fazem desse programa. A gente tem lutado muito para que ele se torne cada vez mais um programa de excelência. Nós passamos por momentos muito difíceis. O professor Cabral e eu, quando assumimos a decania do CCMN, nós tivemos que fazer assim uma força-tarefa para que ele se recuperasse. E eu acho que a ideia agora é essa, fortalecê-lo cada vez mais, porque ele está em consonância com o que nós vivemos no nosso mundo atual, discutindo pontos super importantes. A professora Marta, que também está, ela está por aí também, que é uma colaboradora, a Priscila, a Célia, né? Vocês todos, a Graziele, que estão aqui, porque são meus colegas aqui do Instituto de Química, que têm colaborado muito. E hoje a UFRJ ela tem 134 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, com mestrado e doutorado. É um número muito grande, mas quase todos os nossos programas de excelência. Né? Então, eu queria primeiro dar os parabéns, que a gente não desiste. Eu acho que quando a gente começa a falar, olha, é a 17ª vez que a gente está fazendo esse evento, como a gente tem lá na Semana da Química, semanas acadêmicas,
que tem anos e anos de duração, acho que isso que nos dá força, né? Eu só sinto de não poder ficar aqui com vocês, né? Estava falando para a professora Maria Malta, que hoje, eu não sei o que aconteceu hoje, que tem 5 eventos agora pela manhã, né? Tem no CCS, tem do IPPMG, que completa 71 anos de existência. Nós temos um evento da PR4, celebrando a Semana dos Servidores, servidor público. Então, assim, são vários eventos, por isso que eu vou ficar um pouquinho aqui, vou sair vou para outro evento, e depois nós temos a reunião também do CSE. E eu queria até fazer um convite, se vocês puderem, esse ano, nós estamos celebrando 100 anos da nossa orquestra, da Escola de Música, com vários eventos acontecendo, que acho que vale a pena participar, porque não é fácil celebrar 100 anos de uma orquestra sinfônica de uma universidade no Brasil. Também temos a exposição de fotos, que foi inaugurada ontem, abriu ontem. A professora Nedir, do Instituto de Matemática, é a curadora, foi uma proposta da Duferge. Está muito bonita, porque ela tem fotos de todos os centros da UFRJ, de todos os campi. Então, quando eu falo do HCTE como um programa interdisciplinar, interunidades, e eu vejo assim que a ideia na UFRJ para se tornar uma universidade forte é justamente fortalecer todos os centros igualmente. Eu não quero que essa universidade tenha 1 ou 2 centros fortes. Nós queremos todos eles, porque só assim será uma universidade. A gente está passando por uma situação muito difícil, que o André sabe, da Escola de Educação Física, mas a gente vai fazer de tudo possível para que a gente recupere os nossos espaços, a nossa infraestrutura física, para que vocês tenham o que merecem de melhor, porque o nosso corpo social, nossos estudantes, nós temos muita força, mas a gente precisa ter a infraestrutura adequada para todos e todas. Então, obrigada, Maria. Um bom evento para vocês e espero que a gente consiga estar juntos mais vezes. Obrigada. Eu saí. Não, agradecer a professora Cássia. Vocês, gente. Vou lá para o CCS. Barroco. Convidar a professora Mayra, que é a vice-diretora do NCE, para aqui compor a mesa também. Agradecer a professora Cássia, que tem sido uma histórica apoiadora do HCTE, foi decana aqui 8 anos, né? Então, nos apoiou bastante. 5? É porque foi vice também, né? É isso. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Pode sentar aqui, Mayra. E aí passar a palavra para o nosso decano, professor Cabral. O professor Cabral tem uma graça especial para nós, né? Além de ser o nosso decano, é uma pessoa que entende do nosso tema fundador, que é a inteligência artificial. Quando a gente se fundou, né, como HCTE, a gente tinha esse elemento que unia todo mundo lá nos anos 90, né? E acho que é muito feliz ter você aqui para abrir a atividade conosco. Obrigado, Maria Malta. Bom dia a todas as pessoas. Antes de tudo, minha primeira frase é: sejam bem-vindos ao CCMN. Eu espero que vocês, aliás, tenho certeza que vocês vão fazer um excelente licenciado em História. 17ª, né? É bastante coisa. 17 é um número alto, né? E quando eu falo isso, eu digo que é um número alto porque passa em uma unidade a quantidade de pessoas da minha família. Eu sou o 16º filho, mesmo pai e mesma mãe. Então, 17 já superou, né, um pouco. Bom, mas deixa eu falar seriamente. Primeiro, saudar aqui a nossa professora Maria Malta, né, coordenadora do HCTE, a Mayra aqui, vice-coordenadora do NCE, vice-diretora do NCE, ao professor Barroco, posso chamá-lo de Barroco, suponho, a Lúcia. Agradecer esse convite, para mim é um enorme prazer estar aqui, até porque a gente tem uma história junto com o HCTE, desde o momento em que eu e a professora Cássia assumimos aqui
a decania em 2018, né? E, na época, eu era presidente da CAAC, que é uma Câmara de Acompanhamento de Programas de Pós, no CEPEG. E aí, o que a professora Cássia colocou aqui foi que nós lutamos muito, né? Eu acho que se deve muito à professora Cássia, em particular, porque o HCTE passou por uma avaliação da CAPES, que foi, digamos assim, muito incisiva no curso, e a gente conseguiu, né, depois de muito sacrifício, de muita luta, de alguns cortes na carne, como se diz, mas a gente conseguiu fazer com que o HCTE ficasse vivo e permaneça, né, nessa derivada positiva, né? A ideia é que, tendo um curso tão diferente, né, tão especial como é o nosso HCTE, eu acho que nós temos que continuar lutando para que a qualidade esteja presente sempre nele, porque eles possam continuar sendo vistos como uma qualidade interdisciplinar que não existe outra no Brasil. Eu acho que essa especialidade que o próprio HCTE tem, essa maneira de fazer as inter-relações entre várias ciências, isso é muito especial e muitíssimo atual, né? A gente hoje está vivendo... Eu sou da área de IA, desde o final dos anos 80, que eu estudo IA, né, inteligência artificial. Hoje a gente está passando por um boom assim, muito, né, positivo, né, mas, ao mesmo tempo, é um pouco questionador até onde vamos. E a gente precisa entender que a interdisciplinaridade ela poderá ser uma base importante para responder algumas questões que nos fazemos hoje em dia, né? Para onde vamos? É uma delas. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que é muito importante ter o HCTE, né, como um exemplo de interdisciplinaridade positiva, né, e que possa sempre crescer, principalmente em termos de qualidade. A gente tem, né, por trás tem o CCMN, mas por trás do HCTE, eu gostaria de dizer que tem dois institutos que são institutos muito fortes e que são institutos que sabem fazer, que é o NCE, né, o Instituto Técio Pacite, e o Instituto de Química. Então, esses dois institutos, eles nos dão uma certa confiança, né, nos dão uma certa segurança em relação ao que o HCTE pode fazer no futuro, não só a médio prazo, curto prazo, mas também a longo prazo. Eu gostaria de... Bom, eu acho fantástico, né? Eu estava vendo aqui, Ciências em Tempos de Barbáries, Silêncios, Invisibilidades e Entrelinhas. Fantástico, 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 porque traduz justamente, ao meu singelo modo de ver, traduz exatamente aquilo que o HCTE almeja. Traduz essa possibilidade de abertura de espírito, né? O HCTE ele é ímpar. Albert Einstein, ele dizia o seguinte: toda vez que você coloca, por exemplo, né, dentro de um lago, um pântano cheio de sapos e rãs, se você joga uma pedra, em geral, né, isso é um evento novo que acontece naquele lago ou pântano, em geral, as rãs, os sapos, elas vão coachar, vão se levantar, vão ser contra o jogar da pedra. Não porque entendem o que é que a pedra significa, mas simplesmente porque é algo novo e incomoda a estabilidade geral. Então, o HCTE é justamente esse algo novo, embora já esteja aí no 17º, mas é algo novo que eu acho que instiga fortemente a nossa capacidade de pensar fora da caixinha. E pensar fora da caixinha é sempre uma qualidade, né? Muito difícil de se ter, mas, portanto, ela é muito significativa para o avanço da ciência. Gostei também de saber que nós teremos conferências, painéis temáticos, né? Cafés performáticos, isso eu vou usar, eu gostei. Botequim filosófico, né? Eu acho que isso aí vai, com certeza, fazer com que o Cienciário História, agora até o dia 8, vai brilhar, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, para finalizar, peço desculpa pelo discurso um pouco longo,
mas eu tenho uma certa afinidade com o HCTE, né? Eu acho que, para finalizar, eu apenas quero desejar a vocês, e tenho certeza que vai ocorrer, pedir para que vocês deem o melhor, né? Darem o melhor de vocês mesmos, para que o nosso Cienciário 17, né? Cienciário História 17, possa ser efetivamente um sucesso, não só para o FRJ, né? Para o CCMN, nem só para o HCTE, mas que seja para cada um de vocês, dentro do coração de vocês, dentro da forma de como vocês agem, como vocês vêem. Dar os parabéns aqui à professora Maria Malta, né, pelo evento, agradecer mais uma vez o convite, Maria, eu fiquei sensibilizado, e eu espero que vocês possam realmente curtir esses 4 dias aí, que serão certamente marcantes na história do nosso HCTE. Muito obrigado. Cabral, assim, é muito importante contar para você a experiência que a gente está tendo no HCTE, que é uma experiência de mãos dadas mesmo, né? Nós fizemos esse evento a partir de um momento em que nós decidimos ter uma coordenação coletiva, né? As responsáveis pela organização do evento, vou destacar mais uma vez, Priscila, Célia, Graziele, Isabel e Valmir, né, são os professores, e a nossa maravilha aqui, nosso evento, nossa imagem, nosso sentido foi dado pela Lúcia, né? Lúcia Helena Ramos, que é a pessoa que concebeu, a partir desse debate coletivo, a imagem que nos representaria. Para a gente é muito importante também ter na mesa com a gente, ter junto com a gente, quem carregou nas costas o HCTE nos momentos mais difíceis, que foi a Mayra, né? E eu gostaria muito, antes da gente ouvir todos os significados, né, que essa nossa imagem tem, né, e o nosso sentido de estar aqui hoje, ouvir também quem permitiu que a gente estivesse aqui hoje, que é a Mayra, que é a vice-diretora do NCE. Em verdade. Do evento, é verdade. Gente, Marta, eu falei da outra vez, mas Marta e Mayra também fazem parte da equipe. São muitos, né? É uma alegria muito grande estar aqui, sobretudo vendo o HCTE andando com as próprias pernas, né? Nos últimos anos, se ressignificando, mas sem perder a sua essência, e amadurecendo. As palavras do Cabral foram muito, muito importantes, porque elas ressaltam vários aspectos da batalha que a gente enfrentou para chegar até aqui. Eu fico muito feliz em ver que a gente está conseguindo tocar essa coordenação distribuída. A chegada da Maria, ela trouxe um gás ainda mais revolucionário para a gente, e a gente se animou muito em se lançar para esse novo formato de gestão, entendendo que é a cara do HCTE, inclusive, né? É a cara do HCTE. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema. Esse tema mexe muito, eu tenho certeza, não só comigo, né? A gente está vendo aqui as falas, vai continuar vendo as falas em cima do tema. Ele está mexendo com todos nós. Queria ressaltar a presença da nossa ilustre diretora do NCE, a doutora Angélica Dias. Maria, você está trazendo a mesa? Angélica, a Mayra está te substituindo. Então, você não quer vir para cá também? Tá bom. Obrigada, Angélica. E realçar esse aspecto, aproveitando a presença da doutora Angélica Dias, nossa diretora aqui, a presença do NCE dentro do HCTE é assim, inegável, todo o alicerce que o NCE vem representando para o HCTE.
Então, a gente já tinha um histórico de um alicerce do CT, já tinha um histórico de alicerce do IKEA, e agora a gente ganha um histórico de alicerce do NCE. Isso é espírito universitário. Isso é lindo. E é como qualquer problematização científica interdisciplinar, que é uma urgência atualmente, a gente não escapa disso. A IA, ela é interdisciplinar por natureza. Qualquer urgência, ela demanda colaboração, ela demanda diálogo, ela demanda uma doação mútua. Então, a gente está aqui falando em ciência, a gente está falando em barbárie, a gente está falando das nossas angústias nesse momento, que mais parece um apocalipse. Nós estamos numa batalha, assim, entre ciência e sistemas fanáticos, obscurantistas. Nós enfrentamos uma batalha entre a boa institucionalidade e o autoritarismo. Nós enfrentamos uma batalha entre civilização e o fim do planeta para o humano. Notem, para o humano, para a humanidade. Então, esses são pontos que nos tocam. É uma batalha que nós estamos fazendo aqui. Ela não está sendo realizada fora, lá. Ela está sendo realizada aqui. Ela é realizada dentro da universidade, ela é realizada dentro dos nossos laboratórios. A batalha entre civilização e barbárie, entre democracia e autoritarismo, entre o fanatismo e o esclarecimento, ela se dá como um fractal, ela se dá em todas as dimensões, ela acontece aqui e agora, ela acontece todos os dias, onde quer que nós estejamos, ela acontece dentro da gente. É um compromisso que nós precisamos ter, sobretudo hoje, agora, não é para amanhã, é para agora. Então, eu queria chamar a atenção de que é uma batalha que o HCTE abraça, que o NCE abraça, que certamente o IKEA abraça, que nós abraçamos como universidade, que nós abraçamos como pessoas, que nós abraçamos como humanidade. Então, eu queria deixar esse recado assim de esperança na união, de esperança no espírito público, de esperança no humano. Muito obrigada, Maria, muito obrigada a todos. Então, agora eu queria passar a palavra para Lúcia, a autora da nossa marca, né, Lúcia Helena Ramos, para a gente pegar um pouco do espírito desse evento, que foi provocado desde o começo com um monte de perguntas da Priscila, da Célia, da Grazi, que fizeram um questionário gigantesco para a gente, porque a gente queria muito falar do Brasil, a gente queria muito falar dos 60 anos, né, de talvez uma das piores barbáries, né, talvez um dos mais longos períodos de barbárie que a gente tenha tido na nossa república, certamente. A gente não pode comparar com a escravidão, mas, enfim, né, foi um período significativo de uma barbárie. A gente queria muitos temas, tinham muitas efemérides, e a gente chegou nesse. E a Lúcia deu corpo para ele. Vamos lá, Lucinha. Oi, para falar nesse aqui. Bem, vamos lá, de onde eu começo? Bem, eu sou Lúcia, sou designer e sou doutoranda do HCTE. Meu tema é antropofagia, então eu amei fazer. Bem, primeiro eu amo fazer design, mas design. Eu amei o tema. E eu tenho uma forma de criar. Da outra vez também a gente fez A Queda do Céu, os anteriores, né? Nós fizemos o do Da Vinci, né? Com a Mayra, que também a gente curtiu muito fazer. Nossa, a gente viajou na maionese no Leonardo Vive.
E eu tenho uma coisa muito intuitiva, assim, né? Quando vem um tema, eu meio que espero o sonho dizer para mim, né? Dá um download assim para ver, como diz o Platão, se eu me lembro de alguma coisa, né? E quando chegou esse tema, Ciência em Tempos de Barbáries, veio o Ouroboros. Eu sonhei, na verdade, com ele, né? E eu já tinha feito um trabalho anterior sobre dragão, né? Sobre o mito do dragão. E aí veio, e eu também gosto, né? Sou contadora de história também, então eu vou contar uma história para vocês. Pode esperar. E também sou poeta, por isso esperem poesia. Então eu pensei no Ouroboros, assim, exatamente por conta da barbárie, mas por conta da ciência. Porque a serpente, a gente já tem, né? Tá com um longo papo aqui sobre serpente, tem a representação do conhecimento. Desde lá, né, de Adão e Eva, que a gente lembra, né, ensinam para a gente que Adão e Eva, a Eva recebeu a maçã da serpente e perdeu o paraíso. A Eva, né, foi castigada pelo Deus por conta disso. Mas ela recebeu o conhecimento, na verdade é o fruto do conhecimento. Então a serpente tem isso. Depois o Barroco vai falar mais sobre isso, que ele é mais entendido disso que eu. Mas enfim, eu pensei nisso. Mas não bastava falar sobre a serpente em si, o do dragão, que no caso do... Aliás, esse ano é o ano do dragão, na China, né? É um dragão sem asas, portanto, é uma serpente que voa, mas que também tem pezinhos, então é uma serpente com pé, um negócio. E eu pensei nisso, mas aí eu pensei... na nossa, né, no Brasil, qual é o nosso Ouroboros? E aí veio a história do boitatá. Eu já tenho uma relação muito assim íntima com a boiúna, a nossa, né, a rainha das cobras lá no Amazonas, onde eu tive oportunidade de trabalhar um tempo. E chegou o boitatá, também do mesmo jeito, veio a história do boitatá. E o boitatá, não sei se todo mundo conhece, é a cobra de fogo, né? Nhambóia, tatá, fogo, cobra de fogo, ou caminho de fogo. E aí eu pensei nessa imagem, peguei o Ouroboros, uma ilustração antiga, né, que tem várias ilustrações sobre o Ouroboros na internet, inclusive, mas essa a gente teve que pegar mesmo de uma listagem de imagens para ficar boa, e botei fogo nela. Então ela virou um boitatá, então eu chamo de Ouroboros boitatá, né? Mas também tem uma outra figura no Brasil, que é o Oxumaré, que também é uma cobra, que é o dono do arco-íris. Isso também me interessa muito, né? Que é o dono do arco-íris, o orixá feminino, masculino, que rasga o céu e liberta o arco-íris. E a boiúna vai fazer a mesma coisa. A boiúna é uma cobra gigantesca e que ela rompe. Lá na Amazonas, eles dizem que na Amazônia, eu trabalhei de Marajó até Chapuri, eles acreditam que a boiúna rompe as terras e ela que faz os furos. Não sei se vocês sabem o que é furo. Furo é quando o rio, por exemplo, está muito volumoso e as águas não têm mais para onde ir, ela cria os furos, ou seja, uma conexão entre um rio e o outro, por exemplo, São Limões e Negro. Então, a boiúna ela cria os furos, né? Ela é tão grande, tão grandiosa, que ela constrói caminhos. Então, eu pensei nessas figuras todas, em todas as serpentes que me interessavam, desde da serpente emplumada, né, Quetzalcóatl, né, dos astecas. Ou seja, a América Latina está recheado dessas serpentes, que, para mim, a tese, que é a antropofagia, eu estou chamando de serpentário antropofágico. E eu vou partir dessa, porque para mim foi muito importante, porque vou partir dessas serpentes, do serpentário, que na verdade é uma constelação de cobras, de serpentes, para construir os capítulos da minha tese. Então eu agradeço muito por isso, por essa oportunidade de ter chegado para mim esse tema, né? Então a gente fez isso e o resto foi assim meio que foi indo e eu fui me encantando pelo tema dessas serpentes. Muito interessante também é que quando eu continuei o tema, eu vou apresentar até o meu artigo mais tarde na mesa, a gente também chegou
na questão do quadro do Urutu, da Tarsila do Amaral, né? Do Cobra Norato, que é uma história que eu adoro, um poema que eu adoro, porque o Cobra Norato, ele se veste de pele de cobra para poder viajar. E ele faz uma experiência profunda, como disse a Mayra ali, da humanidade, ele faz uma experiência profunda de outridade, não é empatia, é vestir a pele elástica da cobra, ser o outro. Né? E isso é muito antropofágico. Né? Ele faz o que ele diz logo no início do tema, eu não tenho aqui, mas daqui a pouco eu acho. Ele fala assim, vou vestir a cobra, assim, ó, aqui, ó, fala assim, ó, quero contar-te uma história. Vamos passear naquelas ilhas decotadas? Faz de conta que há luar. A noite chega mansinho, estrelas conversam em voz baixa. Brinco, então, de amarrar uma fita no pescoço e estrangulo a cobra. Agora sim, me enfio nessa pele de seda elástica e saio a correr mundo. O poema do Cobra Norato, que é do Raul Bopp, é considerado um dos mais importantes, né, poemas e livros da antropofagia. Ele começa assim, te convidando a ser o outro, a viajar na pele elástica de uma serpente, de uma cobra, de uma grande cobra. E foi daí que eu pensei, porque o Ouroboros, ele tem um monte de significados, depois o Barroco vai falar mais sobre isso, mas eu vou falar da parte que eu tenho. O Krenak, ele usa uma fala que eu gosto muito, que ele diz, a vida é Ouroboros. Né? E o Ouroboros, ele é um símbolo alquímico, ele é um símbolo que está, por exemplo, no símbolo da medicina, da farmácia, né? A cobra que se enrosca, né, num bastão, como na imagem de Urutu, da Tarsila, que está enrolada num bastão, que, por acaso, o deus grego da medicina, Esculápio, também usa um bastão. Então, a cobra também é a cura. E aí eu pensei assim, se tem barbárie, tem conhecimento, tem ciência. E se a cobra significa ciência, eu acredito que em todo problema, ele já vem junto com a solução. O meu companheiro, Ney, ele fala que cada problema tem pelo menos 12 soluções. Eu acredito nisso. E eu estou achando que o nosso Ouroboros está indicando uma solução. Se tem barbárie, tem conhecimento. E é isso que a gente faz aqui. Eu acredito que a gente não está... Porque é o seguinte, existe uma visão da academia que a gente fica... Como é que o pessoal fala na internet? Contando miçanga? Como é que é isso? Né? Que a gente fica inventando miçanga, fazendo miçanga. Eu acho que a gente não está fazendo miçanga. E se está fazendo miçanga, é para fazer adorno, né? Como nós usamos aqui na Queda do Céu, quando nós falamos da sabedoria indígena, dos quilombolas, das sabedorias ancestrais. Então, a gente está contando miçanga, sim, mas está gerando conhecimento. Né? Então, se existe o problema, existe a barbárie, existe a solução já no problema. E eu acho que a gente faz parte dessa solução. O mais interessante também, que eu sempre falo que o Ouroboros também tem essa questão, ele também tem uma questão da magia, né? Da alquimia, tem uma coisa de magia. Sendo que magia não tem nada a ver com o negacionismo da ciência, pelo amor de Deus. Magia está dentro disso também, mas isso é outro papo. E eu esqueci o que eu ia falar. Que eu troquei, tá vendo? Por isso que eu não gosto de trocar. Mas tem essa questão da magia. E eu acho que aconteceu isso, assim, quando eu quando eu comecei a pensar nesse tema, e trocar, e conversar com as pessoas, e eu vi que todo mundo ficou muito empolgado com a ideia da cobra, né? Então, eu acho que é isso. O mais importante que eu quero dizer é o seguinte, o que eu pretendo com essa imagem, que seja uma imagem significativa para a gente, para esse ano, que vai começar, que a gente sempre termina o nosso ciclo, né, no final, e que a gente tenha isso como esse chamado, a chamada para a solução que nós fazemos parte, e a chamada para viajar nessa pele de cobra,
né, de ser elástico. Eu acho que a interdisciplinaridade tem tudo a ver com isso. Nós somos elásticos, nós não somos rígidos, nós queremos sim misturar tudo, nós queremos responder problemas, ou seja, que parecem impossíveis, né? Então é isso. E o boitatá, não sei se vocês sabem, só para contar a história, que eu disse que ia contar a história, que eu vou ter que contar a história, que o boitatá é o seguinte: o boitatá é uma cobra, que era uma cobra enorme, né, que vivia numa lagoa, e acontece uma enchente muito grande. Ele então sai daquele lago e ganha o rio. E o que o boitatá começa a fazer? Antes ele não chamava boitatá, tá? Ele era só uma boiuna, só uma cobra grande, uma boiaçu, na verdade, uma cobra grande, açu, de grande, boiaçu, não a boiuna ainda, a boiuna é só no norte. Era uma boiaçu. E ele começa a comer tudo que ele vê. Tudo que ele vê, ele come. E aí, daqui a pouco, os animais começaram a ficar com medo, já não conseguia mais sair dos lugares, porque ele comia tudo. Então, o Deus, né, virou para ele e falou assim: você tem que parar de comer tudo, senão não vai sobrar mais nada. E aí, como castigo, a cada vida que ele comia, ele ganhava óleos no corpo, na pele. Então, o boitatá começou a ficar cheio de óleos no corpo, óleos de todas as criaturas que ele comia. E ele passa a enxergar a partir dos olhos dessas criaturas que ele come. Antropofagia de novo. E aí ele ganha também a consciência de que ele não pode sair comendo tudo, porque o corpo dele começa a ter aqueles olhos e os olhos começam a flamejar. E é por isso que ele é de fogo. E aí ele passa a ser, dentro do folclore, dentro da folclore, que não acredito na cultura, da cultura popular, de que ele defende aqueles que querem destruir as florestas. Ele é um bicho de água, mas que tem um corpo de fogo, né? Então é isso, é uma historinha pequena. E eu vou terminar só para, já que eu disse que ia ter poesia, vai ter poesia. Eu separei aqui um pedacinho do manifesto, que é assim: tínhamos a justiça, codificação da vingança; a ciência, codificação da magia; antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. Não foram os cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti. Antropofagia, absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem. A baixa antropofagia aglomerada dos pecados do catecismo, a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato, peste dos chamados povos cultos e cristianizados. É contra ela que estamos agindo antropófagos. Contra a realidade social, vestida e opressora. Cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições, sem penitenciárias, do matriarcado de Pindorama. Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 374, da deglutição do bispo Sardinha. Obrigada. Agora, nós vamos passar... Eu não quero usar esse, eu acho que aí não fica um fio na frente. A palavra para o nosso semiótico, químico semiótico, Barroco, para conversar um pouquinho conosco sobre outras visões e uma interpretação semiótica dessa nossa concretude. Obrigado, Maria. Queria agradecer o convite para estar aqui, né? Um prazer estar junto aqui nessa mesa com Mayra, professor Cabral, Cássia, que não pôde ficar, e uma oportunidade única de estar dialogando com criadores de signos, né? A oportunidade de dialogar, pensar um signo dessa natureza com a sua criadora, né? E a gente já começou essa conversa ali na esquina, e vamos continuar com certeza depois dessa mesa, né? Ela é única. Então, queria agradecer, Maria, especialmente por esse convite. Queria parabenizar mais uma vez a organização do evento, agradecer também pela oportunidade de estar aqui e todo mundo que está aqui, nossos colegas aqui nessa sala. Eu queria começar com uma encruzilhada de imagens, rápida.
E depois eu vou ler algumas provocações aqui, para não ficar prolixo. Bem, Ouroboros, pelo nome, né, pela etimologia, significa simplesmente, mas totalmente, aquele que devora a própria cauda. Obrigado. Passou? Está passando, perfeito. Bem, como eu conversei com o Lúcio, assim, eu acabei começando essa encruzilhada de imagens por algo bem interessante para mim, né, que é a ideia de que existe um Ouroboros que é filho de Loki, né, o famoso irmão de Thor, personagem da Netflix, para quem não conhece, podia estar matando, podia estar roubando, mas, olha, você pode na Netflix assistir o Loki, e aqui é uma representação da filha de Loki, que é uma cobra que come a própria cauda, né? Mas, na verdade, assim, a primeira aparição que a gente tem registro do Ouroboros foi na famosa KV-62, a tumba de Tutancâmon, na qual 2 Ouroboros são representados, um na cabeça e um nos pés de Osíris, significando, em grande medida, a totalidade, o começo e o fim, né, o céu e a terra. Mas, lá longe também, né, no Jishin no Ben, né, um mapa japonês de 1855, a questão de uma barbárie que aconteceu no Japão também é representada, né, como um desafio através de um outro Ouroboros. Na página do HCTE, nas boas-vindas, né, existe uma menção aos sonhos, né? E achei isso muito especial e muito convergente, por exemplo, com o grande sonho do pai da química estrutural, né? Friedrich Augusto Kekulé, né? Uma pessoa, assim, para mim, especialmente importante. Eu me debrucei sobre o trabalho do Kekulé, tanto no mestrado quanto no doutorado, e ele mesmo relata que, para resolver o grande enigma da química estrutural no século XIX, que é como o carbono, que só podia fazer 4 ligações, né, constitui ou faz parte, né, de um composto de fórmula molecular C6H6, ou seja, é um problema químico. Ele resolveu isso numa miração, ou seja, num sonho. Então, ele mesmo fala sobre isso, né, plenamente documentado. Então, Ouroboros, mais uma vez, presente aí, no caso, no interior, na alma da química estrutural. Mas, como Lúcia já havia apontado, na verdade, né, os povos mesoamericanos, e aqui uma representação justamente dessa cobra emplumada, que está presente nos maias, nos astecas, mas também há registros nos olmecas, né, também emerge para esses povos a partir de mirações, né, quando eles se sentam ou se debruçam sobre rituais xamânicos. Esse tipo de Ouroboros sempre aparece, né? Os mesmos Ouroboros, por exemplo, que a Dayara Tucano mira ou percebe quando fala dos processos, né, de encontro com a ayahuasca. Ou também as cobras que são percebidas, né, nas representações espetaculares do povo Runicuim aqui, né, no movimento artístico do grupo do povo da etnia Runicuim. Mas, assim, na química, quando você pensa em Ouroboros e você busca, né, no mundo digital, né, ou a partir de uma inteligência artificial, assim, há uma grande chance de você encontrar essa imagem, né, que é uma imagem que representa, né, significa, em grande medida, toda a complexidade do retorno, da renovação, da transformação e da dualidade que existe implícita nesse signo que é o Ouroboros, ali representado por uma iluminura, né, colorida, ali entre o verde e o vermelho, representando esses dois lados que o Ouroboros tem. Essa tensão dualística do Ouroboros, ela está presente
desde sua origem, que é, em grande medida, ancestral. Né? Lúcia colocou aqui muito bem que foi a alquimia, né, que marcou e determinou os grandes sentidos que a gente tem hoje sobre o Ouroboros, mas, com certeza, ela é uma entidade, uma representação, um signo ancestral. E eu queria fechar aqui com um Ouroboros, dos muitos Ouroboros alquímicos, e Lúcia também convocou também um sentido especial da serpente na tradição alquímica. Ela falou aqui das representações da farmácia e da medicina que provém de uma reverência, né, a Hermes, 3 vezes poderoso, né, que tem na sua mão o caduceu, que é justamente uma arma que tem as 2 serpentes envolvidas. Né? Hermes, que é nada mais, nada menos que o grande amigo dos deuses, o comunicador, aquele que apoia e transporta a informação, e por isso, né, até a grande ruptura implementada pela tradição judaico-cristã, que é de demonização da serpente, a serpente, ou o dragão, sempre foi um signo de conhecimento, em grande medida de alegria também. Né? Então, esse emblema, né, que é o emblema 14 de um livro que é o Atalanta Fugiens, que foi um livro que foi criado para um rei, né, um rei que é o Rodolfo II, que foi uma espécie de CNPq da química, né, assim, uma gigante agência de financiamento da alquimia na cidade de Praga. Tá? Bem, inspirados pelo emblema 14 do Atalanta Fugiens e por todas as outras representações do Ouroboros, vemos como ele personifica a natureza cíclica e autossuficiente do conhecimento. No epigrama, que vocês podem ler aqui, né, que acompanha o emblema, além do epigrama, o Atalanta Fugiens, ele é uma das grandes inspirações alquímicas, é uma inovação alquímica porque ele é multimodal. Né? Ele é texto no epigrama, imagem no emblema, e também acompanha, que eu não trouxe aqui, mas você pode procurar na internet, uma composição musical que deve ser cantada durante a sua leitura. Né? Mas no epigrama que acompanha o emblema, lemos sobre a fome que leva ao autoconsumo, o que nos lembra de como, em tempos de extrema necessidade, seres vivos e ideias devem voltar-se para dentro, devorar e repensar a si mesmos para sobreviver. Este ciclo de comer, devorar, matar e reviver é um processo violento, mas transformador, que permite à matéria e ao conhecimento reinventar-se, renascer. Na ciência, esse processo é particularmente claro em tempos de barbárie. São nesses momentos de caos, de ameaças externas e internas, que a ciência enfrenta a necessidade de construir suas próprias estruturas, questionar suas próprias verdades, rever seus próprios caminhos. A ciência, tal qual o Ouroboros, nesse signo, né, maravilhoso e delicioso do Scientiarum História 17, precisa se submeter a um processo de autorreflexão, uma crítica, uma espécie de autocombustão, onde a destruição, ainda que dolorosa, é necessária para o renascimento. Este Ouroboros em chamas, né, que vocês carregam agora no peito, né, que devora a si mesmo no sentido horário, que é o sentido do futuro para o Ouroboros. Vejo o Ouroboros como céu-terra, como a tensão entre a dualidade, é uma espécie de dialética ancestral. Se ele roda no sentido anti-horário, ele procura o passado. Ele pode fazer isso o tempo todo. Né? Com autonomia, ele olha para o passado e olha para o futuro. Né? Ele demonstra o contínuo avanço da história, no nosso caso, olhando, né, no sentido horário, que traz consigo, na verdade, horizontes que sejam de novas crises e desafios. Cada novo ciclo exige uma renovação que se desenrola, muitas vezes por meio de uma desconstrução cuidadosa e sacrificante. Como Ouroboros, a ciência precisa se consumir e renascer repetidamente, mantendo suas veias enquanto se transforma. Essa imagem sugere que, para sobreviver em tempos de barbárie, a ciência deve arder, se refazer, revisitar suas bases e até desintegrar parte de si mesma para que possa alcançar uma nova estabilidade, dialogada com a exigência dos tempos.
A ciência em tempos de barbárie que hoje discutimos e celebramos é, acima de tudo, uma ciência viva, pulsante, já como colocado aqui claramente nessa mesa, que se transforma e renova. É uma ciência que, ao devorar-se, encontra o caminho de um novo futuro, mais resiliente, mais crítica. Com certeza, como a professora Mayra coloca muito bem, fundada na humanidade. Este congresso, então, é uma oportunidade de observar, discutir e refletir sobre esses ciclos de morte e renascimento, sobre as chamas que podem consumir a ciência para vê-la ressurgir com ainda mais força e relevância. Que este seja, nesses próximos dias, um espaço para acender essas reflexões e buscar juntos uma ciência que atravessa as chamas, se reinventa e sobrevive para enfrentar o que está por vir. Pela atenção, obrigado. Obrigada, Valdemir. Bom, essa mesa maravilhosa para começar a nossa atividade. Eu sinto assim que a gente convocou problemas e soluções, né? A gente olha para esse tema como um tema que convoca, né? Como a Lúcia falou, ao mesmo tempo, todos os elementos da barbárie que a gente tem vivido enquanto humanidade. Me lembrei agora do Ouroboros, que tem na capa do livro da Nancy Fraser, Capitalismo Canibal. E, ao mesmo tempo, como a própria Lúcia falou também, toda vez que a gente tem um problema, a solução vem com ele. A gente sabe solucionar o problema. A gente não se coloca problema que a gente ainda não sabe a solução. Então, para encerrar essa mesa, eu queria ler um trechinho de um poema do Brecht que faz parte de uma das peças didáticas dele. O Brecht fez uma série de peças didáticas para, por meio do teatro, discutir elementos importantes da constituição política e social da Alemanha que ele vivia, né? Ele diz o seguinte: vosso tanque, general, é um carro forte. Derruba uma floresta, esmaga 100 homens, mas tem um defeito. Precisa de um motorista. Vosso bombardeiro, general, é poderoso, voa mais depressa que a tempestade e transporta mais carga que um elefante, mas tem um defeito. Precisa de um piloto. O homem, meu general, é muito útil. Sabe voar e sabe matar, mas tem um defeito. Ele sabe pensar. Pensemos. Muito obrigada. Honorato Caninana, Caninani Honorato, Honorato tem escamas, tem escamas Caninana, vida em forma de serpente, filhos de poto e de gente. Vida em forma de serpente, filhos de poto e de gente.